Os antigos alquimistas, afirmando que no alto como no baixo, embaixo como no alto, demonstravam ter intuído a existência de uma unidade substancial de tudo, unidade que, entretanto, deve ser descoberta e levada a manifestar-se e a ser, de uma certa maneira, recriada por meio das transformações da matéria. O símbolo dos alquimistas era o Ouroboros, isto é, a serpente que morde a própria cauda. Símbolo que queria significar a obra de transformação da matéria bruta em ouro puro, ou seja, em espírito. A serpente que morde a própria cauda representa um círculo no qual princípio e fim se tocam, pois representam os dois polos de uma realidade que derivam da mesma fonte. Diz-nos Carl Gustav Jung: os alquimistas não fizeram senão repetir o que o opus surge de uma coisa e reconduz novamente ao uno e que, portanto, em certo sentido, é um circuito como um dragão que morde a própria cauda. Do livro Psicologia e Alquimia, de Carl Gustav Jung. Eis, pois, confirmada a necessidade da purificação e da sublimação das substâncias que compõem a personalidade, que sempre estiveram aconselhadas por todas as escolas iniciáticas através dos tempos e que não consistem em um árido e duro ascetismo ou em uma repressão dos instintos e das exigências da personalidade, mas em reconhecimento, primeiro, da verdadeira natureza das energias que estão em nós, depois de uma reorientação e uma canalização delas em direção da origem de que vieram. Que coisa interessante, não é? A grande preocupação. Os alquimistas não fizeram senão repetir o opus. Surge de uma coisa e reconduz novamente ao uno, e que, portanto, em certo sentido, é um circuito, como o dragão que morde a própria cauda. Cada parte da nossa natureza não tem como escopo final algo que seja totalmente estranho e de que derive a necessidade da sua extinção, mas algo de supremo e no qual transcende e encontra o seu próprio absolutismo, o seu infinito e a sua harmonia, para além de todo o limite humano. Olha que coisa maravilhosa, né? O obstáculo principal é, assim, manter separado o que na realidade é unido, na igualdade da origem. É querer ignorar essa igualdade e não saber encontrar a ponte para superar a divisão, a cisão que se criou em nós. Nós criamos esta cisão. Nós colocamos a separação, mas nós somos um. Citamos vários exemplos evangélicos de que nós somos uno com o Criador. A divisão, a consciência imperfeita, o proceder, as apalpadelas, o proceder, as apalpadelas, a luta de um eu afirmando-se separadamente, são a coisa efetiva da ignorância, do sofrimento
deste mundo. Nós somos um. Não adianta nós querermos nos debater com essa ideia. A separação é o verdadeiro mal. É quem cria o egoísmo, fonte de todos os erros e de todos os conflitos. E não é por acaso que a palavra diabo, que deriva do grego diabalo, significa na realidade o que divide, o que separa. Não, nós somos um. Ponhamos isso na cabeça. Nós não somos separados de nada. Infelizmente, nós precisamos de certas distâncias, de certos distanciamentos para poder consolidar o amor. Para consolidar o amor, né? Nós vivemos na sublimidade separados, mas nós somos um. O edifício que constitui a nossa grandiosidade, a nossa sublimidade é um. Mas nós, para que esse edifício se mantenha estável, as paredes, os alicerces, a base, o esteio precisam estar separados. Senão não consegue. Um só no meio não dá. Tem que ter, aí mantém. Entende? Existe um desafio maravilhoso na época, foi um desafio exuberante. Me parece que o engenheiro, aquele engenheiro que desenhou a cidade de Brasília, Niemeyer, ele é quem fez em São Paulo a biblioteca na Avenida Paulista. É uma obra monumental, porque é um espaço grandíssimo embaixo, com duas paredes suporte, e aquela grande construção, todo o peso dividido nas laterais. Então, é necessário que haja esse espaço para que exista o crescimento, não é? A única fonte de dor, de obscuridade, de ilusão, é o distanciamento, a separação do uno. A grande heresia e é o manter em vida com obstinação e pertinácia essa heresia, voltando as costas à luz do Espírito que está em nós, que é parte de nós. Pois é isso que acontece ao homem que, imerso na sua inconsciência, construiu um eu separado, ilusório, e se aferra a ele com todas as suas forças, resistindo e rebelando-se contra a sua própria realidade espiritual e eterna. Nós somos espírito eterno. Nós não somos essa matéria. Essa matéria, ela é simplesmente a clausura do espírito, não é? Que faz com que o espírito padeça, sofra. O espírito é livre e essa matéria é a clausura, que é a corrente. Como podemos, pois, superar esse obstáculo básico do qual todos os outros derivam? Porque não são suficientes, como dissemos, apenas a vontade e a aspiração? Olha só, porque não são suficientes, como dissemos, apenas a vontade e a aspiração? Sei, diz ela, se nos dermos conta de que o obstáculo
acima descrito foi provocado pelo nosso estado de inconsciência e de obscuridade, que o transformou em um condicionamento, em um automatismo inconscio, poderemos bem compreender o quanto é difícil, com efeito, libertar-nos dele, dissolvê-lo, usando meios tais como a vontade consciente ou a aspiração, porque esses são meios que atuam do exterior e não alcançam a profundidade. Se nos dermos conta, o lance é que nem sempre nós nos damos conta disso. Vivemos tão atolados neste atoleiro, nesta areia movediça do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ambição, que nós não percebemos. Se nos dermos conta de que os obstáculos acima descritos foram provocados pelo nosso estado de inconsciência, acontece que nós não nos damos conta. Então, ficamos presos lá. Voltaremos.